Marina. Eita, já começou. Oi, gente. Para quem não sabe, eu sou Cíntia Dias, professora do Espaço, professora Milena Matias, e vocês estão assistindo a nossa live sobre felicidade. Eu espero que vocês gostem desse papo que a gente vai bater aqui e se acomoda aí, porque o assunto é babado, esse assunto. A gente vai estar... A gente está aqui com a presença do professor Marcílio. Dá um alô aí, Marcílio. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como vocês E estão? da nossa querida psicóloga Deine Cavalcante. Olá, pessoal. A gente vai começar, né, falando um pouco sobre alguns conceitos, né, alguns filósofos que falam sobre essa temática de felicidade, como Marcílio, né, nosso professor de filosofia. Mas antes, eu queria falar algumas palavras, né, para vocês. E eu quero iniciar essa minha fala com um trecho de um livro chamado A Hora da Estrela, né, de Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma escritora, né? Foi uma escritora fantástica que nós tivemos a honra de ter aqui no Brasil, né? E que trabalhou diversas questões. E uma dessas questões que ela mais trabalhou nas suas obras era sobre felicidade. Muitos estudiosos falam que Clarice Lispector, nas suas obras, tentava entender e tentava buscar o que era felicidade. E sempre que ela pensava que estava conseguindo alcançar o que significava felicidade, ela dava um passo atrás. Tem um trecho do livro A Hora da Estrela, né, em que Macabeia diz assim: é melhor eu não falar em felicidade ou infelicidade. Provoca aquela saudade desmaiada e lilás, aquele perfume de violetas, as águas geladas da maré mansa, em espumas pela areia. Eu não quero provocar, porque dói. Eu inicio a minha fala de hoje, né, falando sobre esse livro, porque esse foi um dos últimos livros de Clarice, né? E foi um dos livros que ela dizia assim para o leitor: gente, eu não sei o que é felicidade. Eu não consigo dizer para vocês o que é felicidade. Eu não sei se eu encontrei a minha felicidade. Então, são diversos fatores, né, que a gente pode analisar pensando só nesse livro ou então na história de Clarice Lispector enquanto escritora. Ela sempre estava se propondo a refletir sobre essa felicidade, e ela, nos seus últimos dias, ela ainda não sabia, nos últimos dias de vida, né, ela não sabia o que era felicidade, ela não sabia se ela tinha alcançado a felicidade. Por que eu estou começando com esse trecho e com essa pessoa, né, tão incrível que é a Clarice Lispector? Porque eu quero que a gente pense que o conceito de felicidade não é algo tão simples de se compreender, não é algo tão palpável nem concreto como as pessoas costumam dizer. A felicidade, eu até coloquei lá no meu Instagram o que é felicidade para você, para ver o que a galera falava, né? E aí as pessoas sempre associavam a felicidade necessariamente a uma conquista em sua maioria, uma conquista material, né? Quando eu tiver a minha casa, e aí isso daí é felicidade para mim. Quando eu conquistar a minha aprovação no Enem, isso, né? E aí a gente precisa realmente refletir para saber se isso é felicidade ou se isso são momentos de alegria, por exemplo. E aí são diversas questões que a gente precisa pensar e repensar. Eu acho que se a gente quiser viver uma vida simples demais, a gente vai deixar muitas coisas e muitas reflexões, né, passarem despercebidas, e a gente pode mais, né? Acho que a gente pode refletir mais sobre essas questões.
falei, né? Dei a minha fala inicial e agora eu vou passar a fala para Marcílio, que vai estar trazendo uma questão mais histórica para vocês, né? Depois a gente vai ter a fala de Dane falando sobre essas perspectivas da área da psicologia e outras formas de se enxergar esse assunto, né? Então, vamos começar com Marcílio e sabe que danado que esses filósofos estão falando sobre felicidade. A gente vai desligar aqui, né? Eu vou desligar aqui o microfone para facilitar para a gente conseguir ouvir só Marcílio. Vamos embora. E aí, amigo? Obrigado, Dali. Cíntia. Gostei muito da tua fala, foi uma fala muito bonita. Eu acho que já para pegar um link a partir da tua fala, a Clarice Lispector, né, ela que a gente pode falar que ela é como uma grande pensadora do nosso Brasil, né, uma grande pensadora assim do nosso pensamento nacional também. Ela fez parte do que eu posso dizer de filosofia nacional, né? Porque quando a gente fala da filosofia, desde sempre a filosofia tenta buscar e encontrar justamente as respostas para as questões mais essenciais. Sejam as questões que envolvem o mundo exterior, né? As questões do mundo físico, do mundo cosmológico, mas também as questões internas, as questões existenciais, né? Então, a felicidade, como é, sobretudo, um tema de cunho existencial, é inevitável que a filosofia tenha se debruçado. E se tenha debruçado durante pelo menos os 2.500 anos até hoje, tá? Então, a gente pode traçar todo um paralelo histórico, tentando entender o que é que esses múltiplos pensadores compreenderam sobre isso, né? E é justamente isso que eu vou apresentar para a gente aqui hoje, né? Então, foi uma ótima fala de Cíntia, né? Que apresentou também uma pensadora, uma filósofa, mulher, né? E brasileira, né? Então, foi muito bom esse resgate, já que a gente na filosofia, no mundo acadêmico da filosofia no Brasil, tende só a sublinhar os pensamentos aí centrados na Europa, do homem, né? Então foi um bom começo, Cíntia. Né? Então, gente, quem quiser acompanhar, eu estou apresentando um slide também aí, né? Então vocês podem olhar o slide, eu vou acompanhar a minha fala a partir desse slide, tá? Mas fiquem à vontade para também fazer perguntas, levantar as perguntas mais triviais que vocês podem achar que devem ter, né? Vocês podem lançar, inclusive tratar de felicidade. É uma coisa bem paradoxal, porque é um tema aparentemente clichê, trivial, mas profundamente necessário e extremamente filosófico, né? Então, transitar pelo âmbito da trivialidade, né? Da superficialidade, mas também transitar por aquilo que é mais necessário para nós, né? Já que somos humanos, já que felicidade é aquilo que nos compete no nosso viver. Então, acompanha aí, tá? Eu queria começar minha fala já pontuando alguns aspectos que nós, no dia a dia, a gente tende a compreender como felicidade, né? Como o senso comum tende a compreender como felicidade. Então, a felicidade no nosso dia a dia costuma ser um estado de uma consciência, né? Um estado de consciência, agora uma consciência que é plenamente satisfeita, né? Então, em paralelo ao dia a dia, à cotidianidade, né? As vicissitudes da vida, a consciência satisfeita, que é bem difícil, a gente bem sabe, né? É um sinônimo de felicidade, né? Então, quando a gente conversa com as pessoas no dia a dia, as pessoas dizem, olha, a felicidade é ter minha cabeça tranquila, sem me preocupar nada com ninguém, né? Sem estar devendo nada a ninguém, isso é ser feliz, é ter a consciência satisfeita, né? Então, a gente tem essa concepção muito envolvida no dia a dia, né? Um outro aspecto também que é possível encontrar tem a ver com a satisfação de algum tipo de prazer, né? Então, quando a gente chega a satisfazer um prazer, seja ele físico, né, seja ele mental, né? Por exemplo, tô morrendo de fome, aí você come aquele hamburgão do Mac, né? Você, porra, agora eu tô feliz, né? A gente usa isso no dia a dia, a gente usa esse termo felicidade nesse sentido também, né? Seja uma consciência satisfeita, seja também a satisfação desse prazer físico ou mental. E por fim, também é possível encontrar uma espécie de bem-estar. Um bem-estar né, em relação ao indivíduo, né, de um modo geral, né, um bem-estar que eu posso me olhar dentro do espelho e dizer assim, poxa, eu estou bem, né? Mesmo apesar de tanta desgraça no mundo, mesmo apesar da política estar uma derrota, mesmo apesar do corona, né, eu estou bem, né? É esse bem-estar individual, mas também social, né? Olhar diante do mundo e dizer, olha, dentro das questões da vida eu estou fazendo o que eu posso, né? Eu sou feliz em meio a tudo isso, a gente pensa de modo coletivo. Então, existem esses três grandes aspectos que o senso comum tende a abordar como sendo a felicidade, né? A consciência satisfeita,
a satisfação dos prazeres e também o bem-estar, seja ele individual e social. Tá? Só que quando a gente fala em filosofia, né, a filosofia já se configura como uma tentativa de, a partir do senso comum, refletir no que está tendo dito, né? Uma espécie de filtro do pensamento, porque às vezes o senso comum é bastante contraditório, bastante complicado, né? Ou fica apenas na margem da superficialidade. A filosofia tende a ir um pouco além, tentando examinar as consequências dos argumentos, tentando entender a fundo quais são as diferenças dessas posições, tá? Então, mesmo o senso comum compreendendo desse modo, desses três modos que eu apresentei, e não significa que está essencialmente errado, ou sequer que está minimamente errado, né? Mesmo apesar desse senso comum, a filosofia ela tem uma tendência a partir desse senso comum sobre essa ideia de felicidade, ela também tende a se posicionar, examinar de maneira mais refletida o que é que se compreende por isso que a gente chama de felicidade. Tá? E a partir disso, a filosofia, nesses 2.500 anos de história, apresenta pelo menos 3 grandes explicações para o que é a felicidade. Tá? Uma que diz respeito, como vocês estão vendo no slide, né? Aquela que fala de um escopo, de uma meta a ser alcançada. Tá? Então, existem alguns grupos de filósofos que tendem a compreender a felicidade desse modo, ou seja, como um escopo que deve ser alcançado, sempre uma meta a se alcançar. Né? Um outro grupo que tende a falar como uma espécie de consequência, né? Em vez de ser uma meta, é uma consequência das nossas ações. Né? Então, no meu dia a dia, né? Então, dependendo das consequências das minhas ações, eu posso dizer que eu sou feliz ou não. Né? E é nesse sentido também, no interior desse grupo, que fala que é uma consequência, que eles dizem que infelicidade é justamente o oposto. Né? Então, se a felicidade é uma consequência positiva das minhas ações no mundo, a infelicidade toma sendo como uma consequência negativa dessas ações. Tá? Então, no primeiro modo, existe um grupo de filósofos que fala de um escopo, de uma meta a ser alcançada, continuamente, né? Que talvez a gente nunca alcance, mas é tarefa do humano buscar alcançar isso, né? Esse segundo grupo, como eu ensinei a vocês, que tem a ver com a consequência, seja ela positiva ou negativa das nossas ações. E, por fim, tem um terceiro grupo de filósofos que tende a destacar que a felicidade, em vez de ser uma espécie de meta, em vez de ser uma espécie de consequência, em vez mesmo dela existir, a felicidade é uma espécie de construção histórica. Uma construção histórica e cultural, que muitas vezes está mais alicerçada de certos discursos de poder, né? De certos grupos privilegiados que ensinam, que determinam, que exigem o que é que nós temos que fazer para sermos felizes. Tá? Então, a gente vai trabalhar hoje aqui, na minha apresentação, esses 3 grandes grupos a partir de 3 grandes pensadores que, na minha ótica, né, representam bem esses grupos. Tá? E são 3 pensadores que costumam cair no Enem. Tá? Então, a gente vai usar um pouco disso também, com foco aí a nossa aprovação tão desejada, tá? Tão almejada. E o primeiro ponto, né, que eu quero começar a comentar com vocês, tem a ver com a felicidade como meta, como escopo das nossas realizações, né? E aí os gregos, eles são o grande grupo de pensadores que se apresenta no interior dessa concepção. Né? Os gregos, de modo geral, acreditavam que a felicidade, né, em grego, a eudaimonia, né, ela, na verdade, nunca poderia ser alcançada plenamente. Ela seria mais como uma espécie de meta que as nossas realizações deveriam sempre pautar, né? Se pautar. Né? Então é algo que a gente postula e é algo que a gente tenta chegar o mais próximo disso. Tá? Os gregos, por exemplo, de um modo geral, tendem a acreditar que somente no fim da vida, né? Somente quando a gente vai perto de morrer, a gente pode dizer assim, eu fui ou não feliz. Né? Então é algo que deve ser acumulado durante toda a vida. Né? É uma construção também nesse sentido, mas sempre como uma meta que é naturalmente desejada por todo ser humano. Tá? E aí, nesse sentido, a gente apresenta o pensamento do filósofo Aristóteles, né? Um grande pensador do mundo grego, indispensável, né? Para que a gente também compreenda os múltiplos aspectos da Grécia, e que sempre cai no Enem. Inclusive, já foi questão de prova entender o que é a felicidade para Aristóteles no Enem. Tá? Já foi uma questão. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender a partir do pensamento de Aristóteles é que o Aristóteles acredita que todas as coisas existentes no mundo, sejam elas naturais, sejam elas objetos, seja ela o ser humano, né, todas possuem um certo tipo de finalidade. Tudo que existe, existe com uma determinada felicidade, com uma determinada finalidade. Né?
Então, pensem, por exemplo, né, com as coisas é até mais fácil de achar, né? O celular, né? Quando alguém veio a construir o celular, veio a construir com uma finalidade específica, né? Apesar de que, claro, a gente pode usar o celular para outras coisas. Eu posso pegar o celular e meter na cabeça de alguém e matar, né? Pode ser. Mas, certamente, essa não é a finalidade do celular, né? Assim também são os seres vivos, tá? De um modo geral, ele olha, por exemplo, para uma planta, né, para uma árvore, e percebe que uma semente de árvore, uma semente de melancia, só pode vir a gerar uma melancia. Se é que ela consegue chegar até o fim, pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho. Mas se vier a chegar, ela só pode chegar a ser uma melancia, tá? E Aristóteles fala que também nós, seres humanos, somos assim, né? Nós, seres humanos, quando viemos a existir, também existimos com uma determinada finalidade, que por Aristóteles é justamente ser feliz. Todo ser humano tem essa finalidade, todo, né? Independente, inclusive, de cultura, de cidade, de cor, de etnia, de raça, de sexo, todo ser humano busca a felicidade. Tem isso como meta, né? E aí o Aristóteles começa a construir esse argumento e dizer o seguinte: apesar de que todos nós tenhamos que ser felizes, não significa que todos nós viremos a alcançar. Justamente porque nós, seres humanos, temos uma tendência de nos equivocar nesse caminho da busca pela felicidade. A gente começa a misturar, aquilo que Cíntia mencionou muito bem, né, entre a felicidade e a alegria. Né? Então, Aristóteles, a primeira coisa que ele diz para a gente é, olha, todo mundo busca felicidade, mas é necessário entender que uma coisa é alegria, outra coisa é felicidade. Né? E aí, muitas vezes, a gente pauta uma vida em cima da alegria, acreditando que isso é ser feliz. Né? Para Aristóteles, a felicidade tem a ver com o contínuo. É um estado de espírito contínuo. Né? E a alegria tem mais a ver com algo que é passageiro. Tá? Algo que é muito passageiro. Tanto é assim que Aristóteles acredita, por exemplo, que a felicidade engloba momentos de alegria e de tristeza também, né? Porque tanto alegria quanto tristeza são tudo passageiro. Agora a felicidade é algo muito maior, ao ponto de, inclusive, eu e você dizer assim, porra, hoje eu tô triste, mas eu sou feliz, né? Então note as palavras que eu usei, estar e ser. Né? Esses dois verbos, inclusive, indicam essa ideia de continuidade e essa ideia de transitoriedade. Né? Estar pode não estar, é algo passageiro. Né? Eu estou doente, eu estou bem. Outra coisa é ser feliz, né? Então, o Aristóteles acredita que a gente tem que, quando se fala em felicidade, tem que falar em ser, né? Em algo contínuo, tá? E a partir disso, ele começa a analisar os múltiplos modos de se viver das pessoas do seu tempo, né? Que inclusive também pode chegar aos nossos, porque tem muita relação. Né? E ele começa a perceber que existem vários modos de se viver, mas alguns estão pautados justamente nessa característica do passageiro, né? A característica da alegria. E é por isso que essas pessoas acabam pode até tocar um pouco num aspecto ou outro da felicidade, mas nunca podem viver uma vida plenamente feliz. Tá? Um exemplo de vida que, segundo Aristóteles, é passageira, é do passageiro, né? É a vida dos prazeres. Tá? Aristóteles diz que o prazer é algo fugaz. Né? A gente satisfaz e imediatamente a gente quer mais. A gente nunca está satisfeito com o prazer. Então, se a gente pauta nossa vida acreditando que satisfazer o prazer é alcançar a felicidade, a gente nunca vai alcançar a felicidade. E, além disso, vai haver inúmeros outros momentos que esse prazer não vai ser satisfeito. Né? Então, significa que quando eu não satisfaço meus prazeres mais imediatos, mais momentâneos, eu sou infeliz? Né? Aristóteles vai dizer, não, você pode estar triste, né? Então pense aí, meio-dia, naquele sol de rachar na cabeça, você andando pela Conde da Boa Vista, bate aquela fome do cão, porra, tudo que eu queria agora é comer uma macarronada, né? Um negócio assim, um hambúrguer, tirar a barriga da miséria. Nesse momento você está triste, né? Porque você não está satisfazendo o prazer imediato, que é a da fome, né? Mas não significa que você é uma pessoa infeliz por conta disso. Né? Então tem gente que pauta a vida acreditando que ser feliz é satisfazer tudo que vier na teia, né? Vontade de comer, prazeres carnais, né? Então vive uma vida envolvida aos prazeres que, segundo Aristóteles, não é alcançar a felicidade. Por mais que eu satisfaça vários momentos de alegria, eu nunca vou ser plenamente feliz. Porque a felicidade é muito maior do que apenas satisfazer os momentos de alegria, né?
A própria tristeza também contribui com a felicidade. Porque estar triste é algo também natural do ser humano. Estar triste, estar alegre. Nem toda tristeza também é ruim. Nem toda tristeza também é ruim. Então pensem, por exemplo, né, quando você perde um ente querido, né, estar triste naquele momento é mais como também uma válvula de escape, né, esvaziar desse sentimento de incômodo que preenche você, né, que você vai ter que conviver até se adequar, até se adaptar a tudo isso. Então, a vida dos prazeres não é uma vida boa para ser feliz. Né? Assim também a vida das riquezas. Né? Tenho certeza que todos aí pensam assim, porra, queria ganhar na Mega Sena, porque se eu ganhasse na Mega Sena, eu alcançaria a felicidade. Né? Aristóteles diz, não. Você ficaria muito feliz, muito alegre, né? Muito alegre. Você satisfaria uma grande quantidade de coisas que você queria satisfazer. Mas logo você descobriria que tudo isso é passageiro. Né? A riqueza compra uma série de coisas, né? Compra uma série de sentimentos de alegria, de momentos de alegria. Mas não é capaz de comprar a felicidade. Se fosse assim, somente os ricos seriam felizes. E a gente bem sabe que não é, né? Então, já desde a Grécia, se notava que os ricos, inclusive, estavam bem distantes da felicidade. Né? Tanto Platão quanto Aristóteles dizia que a riqueza pode trazer inúmeros incômodos, como, por exemplo, uma falta de um amigo sincero, como, por exemplo, a falta de um dia de paz, né? Porque vai ter pessoas querendo roubar as suas riquezas. Né? Então, para Aristóteles, nem os prazeres nem as riquezas são a vida adequada aí para ser feliz. Né? Tal também é a honra, né? Pensa os blogueirinhos, né? A gente entra no Instagram, tá aquela galera lá só nas altas fotos, né? E esperando que os likes satisfaçam esse sentimento de felicidade que tem dentro deles. Né? Mas Aristóteles vai dizer, você não é capaz de ser feliz com os likes que as outras pessoas lhe atribuem. Por quê? Porque é justamente as outras pessoas que te atribuem, né? Então é como se você estivesse dizendo que a minha felicidade está pautada no outro. E isso é o pior caminho que você pode fazer para querer alcançar a felicidade. Né? Pautar sua felicidade em um outro. Né? Um outro que lhe dá honra, mas também um outro que é, por exemplo, o seu crush. Né? Se você acredita que seu crush é o centro da felicidade, né? Aristóteles vai dizer, fuja, corra disso, porque você pode simplesmente acabar amanhã com ele. E aí a sua felicidade se extinguiu, né? E se você pauta uma vida nisso, você é capaz de sim acabar cometendo grandes loucuras, né? Você acaba, inclusive, esvaziando toda a sua vida de sentido, tá? Então, o Aristóteles diz que a felicidade é um escopo, mas nem todos os tipos de vida se alcançam, né? E ele diz que é necessário para que alcancemos a felicidade, em primeiro lugar, uma vida dedicada àquilo que não é passageiro e que é aquilo que depende somente da gente, né? E como um bom filósofo que ele era, ele acreditava que o conhecimento tem muito a ver com isso, que é a felicidade. Tá? Aristóteles vai dizer que ninguém rouba o nosso conhecimento. Né? Ninguém rouba aquilo que a gente aprende. Né? E aprender é algo que nos oferece, segundo Aristóteles, a capacidade de ser feliz continuamente. Né? Vai descobrindo coisas novas, vai aprendendo novos caminhos, vai nos dar a possibilidade de escolher quais caminhos trilhar diante das inúmeras coisas da vida, tá bom? Então, diante dos tipos de vida diversos, o Aristóteles, como um bom filósofo, vai dizer que o conhecimento, a vida dedicada ao conhecer, né, é uma vida adequada para se alcançar a felicidade. É adequada, é indispensável, mas também não é o suficiente, tá bom, gente? Ele acredita que não é o suficiente disso, né? Não adianta, por exemplo, eu ser um filósofo e, segundo Aristóteles, não ter o que comer. Né? Não adianta eu ser um filósofo, viver uma vida pensando, né, tal, e não ter também um mínimo de riqueza mínima para poder se manter. Né? Então, o Aristóteles admite que, sim, as riquezas e os prazeres devem serem satisfeitos, mas minimamente, né? O problema central nesses tipos de vida dedicados ao prazer é que as pessoas se dedicam inteiramente a eles, né? Inteiramente às riquezas. Mas tanto o prazer quanto a riqueza, até quanto a honra, não é um mal, né? Não é um mal, né? Contribui sim para a gente ser feliz porque nos dá alegrias, né? Nos dá alegrias. Mas uma vida pautada nisso é que é o principal problema, tá? Então Aristóteles diz, uma vida dedicada ao conhecimento, uma vida que a gente possa satisfazer nossos prazeres, dar uns beijinhos de boca, é bom, poxa. Né?
Não tem como viver uma vida feliz se não der uns beijinhos de boca aqui e ali, né? Não tem, né? Mas também ver uma vida pautada nisso, ele diz, isso já é ruim, né? Já é desmedido, né? Assim também a riqueza, né? Poxa, ter um dinheirinho é bom. Vamos pensar no nosso mundo hoje, né? Ter um dinheirinho é bom, né? Para comprar uma coisinha ou outra, né? Para poder até ajudar quem você gosta, né? Mas viver uma vida buscando a riqueza continuamente é algo ruim. Então, o terceiro grande aspecto que também o Aristóteles acredita que é necessário para ser feliz é ter amigos, tá? E ele tem uma passagem lindíssima no interior de uma obra dele chamada Ética Nicômaco, que ele diz que ter amigos é essencial. Ninguém é capaz de viver sozinho, né? Aristóteles diz que viver sozinho só compete a dois tipos de seres: as feras, as bestas, os monstros e Deus. Nós não somos nenhum nem outro. Nós provavelmente estamos no meio de um e de outro, diz Aristóteles. E é justamente por estar no meio de um e de outro que a gente precisa do convívio do outro, para não se tornar uma fera, mas também para não deixar-se acreditar que é um Deus, né? Então é necessário ter o outro que nos olha, que nos diz, que nos entende, para partilhar as alegrias, que são os momentos mais interessantes da nossa vida, mas também para suportar as tristezas, né? Quem dentre vocês não já perdeu um ente querido e o amigo foi um grande auxílio, né? Ou perdeu um crush, né? Ou levou uma gaia daquelas bem pesada e, porra, o ombro do amigo foi, assim, algo indispensável, né? Indispensável, né? Então, Cíntia fica rindo, mas é sério, Cíntia. Tem gaia que só amigo, assim, um bom ombro de um amigo pra dar uma ajudada, tá? Pois é, amigo. É isso mesmo. Não tá errado, não. E por fim, né? Outra grande característica, outra grande forma de ser feliz, segundo Aristóteles, é ser prudente, né? E ser prudente engloba justamente tudo o que eu acabei de mencionar, né? Ser prudente é encontrar o caminho do meio, né? Porque a gente tem uma tendência absurda de andar por extremos, né? Ou a gente anda pelo caminho da extrema pobreza ou da riqueza, né? Ou é direita ou é esquerda. Então, a gente tem uma tendência muito grande dos extremos, tá? Ele acredita que diante das múltiplas formas de se ver, dos acontecimentos diversos, o caminho do meio é o melhor, né? Esse é o sentido de ser prudente, né? Por exemplo, acaba de entrar um leão aqui, um leão dentro da minha casa, minha mãe está lá na sala, disse, fudeu, né? O que é que eu faço agora? Aristóteles diz, você nem pode ser covarde e fugir deixando a sua mãe lá morrendo, né? Mas também você não pode ser corajoso o suficiente, destemido o suficiente para lutar com o leão sozinho, né? Então você precisa encontrar um meio termo nisso aí, né? Vai lá, puxa tua mãe pelo pescoço, foge vocês dois, né? Pega um pouquinho de coragem, vai lá e puxa, né? Então não dá para ser nem covarde, nem destemido. Tem que ser a justa medida. E isso em relação a tudo, gente, né? Em relação a tudo, né? Então, tá lá, né? Diante do Enem, né? Devo estudar ou viver a vida na algazarra? Porra, encontra uma justa medida nisso, né? Estudar demais também é ruim, pô. Viver uma vida pautada no estudo e esquecer de viver também é ruim, né? Mas também viver uma vida sem estudar nada é péssimo. Então, em resumo, gente, Aristóteles compreende a felicidade como uma meta que a gente vai alcançando pouco a pouco, né? E somente no fim da nossa vida a gente pode dizer, poxa, eu vivi uma vida feliz, né? Então a felicidade tem a ver com algo contínuo e não com algo passageiro, né? Por isso que ele separa a felicidade de alegria. E o Aristóteles analisa vários tipos de vida e diz que existem tipos de vida que só miram na alegria. E é por isso que erram. É necessário mirar na felicidade. E aí ele diz algumas características de como podemos ser felizes, né? Ter amigos é essencial, ser prudente é essencial, ter o básico aí para se manter nas suas questões primordiais, né? Ter uma roupa, ter um dinheiro para comprar uma roupinha, sair com as amigas para tomar uma, é bom, né? E, por fim, né? Se dedicar também ao conhecimento, né? Porque é algo que ninguém nos tira, é algo que nos faz ser o que somos. Se nós somos seres humanos, se nós somos isso que é entre a fera e um Deus, é porque a gente tem um conhecimento que nos afasta da fera, mas também não tem um conhecimento total que nos aproxima de um Deus, né? Então, essa é a concepção de Aristóteles como meta, tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo?
botem aí no chat, digam, tá ok, se não entenderam, quiserem falar alguma coisa, lancem. Isso também serve para a Mayara, para a Milena, para a Dene, fique à vontade, tá bom, gente? Vamos bater esse papo. Então, tem esse primeiro grupo de filósofos que eu disse a vocês, né? Tem um segundo que se afasta de Aristóteles, assim, não, Aristóteles, tu tá falando besteira. Esse negócio de a felicidade é uma meta a ser alcançada, não, besteira, balela, né? Balela, ele diz. Esse grupo de filósofos, do qual eu destaco um daqueles que é os mais bombásticos da filosofia, que é o Frederico, o nosso Kiko, Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, é assim que se pronuncia melhor. Esse cara é um grande iconoclasta da história da filosofia. Ele quebra, iconoclasta justamente significa o que quebra ídolos, né? Então ele destrói ideias assim que a gente acha que são as mais verdadeiras e diz, não, calma, vamos pensar direitinho. Ele mesmo se titulava como sendo uma dinamite, né? A filosofia dele era uma dinamite. Ele veio para explodir tudo, né? Então esse cara, o Nietzsche, ele também tem uma concepção muito própria de felicidade, tá? E olha o salto que a gente deu na história, tá? O Aristóteles está no século IV a.C., tá? O Nietzsche já está aí, ó, em 1844 a 1900, século XIX, né? Quase perto da gente, né? A gente quase pode ter dado um abraço nele, né? Então, o Nietzsche ele tem uma nova concepção acerca da felicidade, que já se distancia do Aristóteles, né? Para Nietzsche, a felicidade tem mais a ver com a consequência de nossas ações. A consequência de termos alcançado algo que realmente queríamos, tá? Então, para Nietzsche, não é algo que eu tenho que postular para um dia alcançar. Não. A felicidade tem a ver com o fato de eu querer algo, muito, eu desejar algo, eu almejar algo e poder conseguir isso. Então, todas as vezes que eu consigo algo, né, diz Nietzsche, isso é ser feliz, né? Agora, quando eu postulo, né, esse postular uma felicidade a ser alcançada, diz Nietzsche, isso é muito ideal demais, né? E é por isso que não é à toa que ele critica tanto os gregos quanto o mundo cristão, né? Porque essas duas culturas que acabam se entrelaçando na história, elas ficam postulando coisas para ser alcançadas. E quando é que a gente vai alcançar isso, né? Então quer dizer que eu só vou ser feliz quando eu estiver velho, perto de morrer, e dizer, porra, fui feliz? Nietzsche vai dizer, não. As consequências dos nossos atos, agora, nesse exato momento, tal como Lúcia, deve ser Amanda, não sei dizer, Kelly, Carla, né? Tal como Dane, Severino, Cíntia, dizer assim, olha, o que é que eu quero agora? Satisfaz e tu vai ser feliz, né? Não é à toa que, inclusive, tem o nosso músico brasileiro, o nosso músico do rock que morreu já há um tempo, o Raul Seixas, né? Ele era um cara que estudava Nietzsche e estabeleceu uma música, a sociedade alternativa, que fala nisso, né? Age de tal maneira, né? Ou, desculpa, como é? Até me esqueci. Enfim, alcança tudo aquilo que tu queres, né? Então, se tu deseja, busca alcançar isso, porque só assim tu pode ser de fato feliz, né? Isso é um pensamento de Nietzsche, né? Então, essa felicidade transcendental, essa felicidade quase que eu só vou poder alcançar se eu morrer e viver num outro mundo, Nietzsche vai dizer, é um absurdo. Por quê? Porque eu não sei dizer se eu vou ter uma outra vida. Eu não sei dizer se eu vou ter um outro mundo para viver. Eu sei dizer que eu tenho esse mundo. Eu sei dizer que eu estou vivo agora. Que eu estou em carne e osso nesse exato momento. E eu tenho desejos. E eu sei dizer se esses desejos estão sendo satisfeitos ou não. Então, Nietzsche acredita que é quando a gente satisfaz aquilo que quer, é só assim que a gente pode ser feliz. E aí, claro, ele era um pensador muito aristocrata, né? Por quê? Porque nem todo mundo pode satisfazer tudo o que quer, né? Satisfazer tudo o que quer, primeiro parte do pressuposto que tem uma guerra, um conflito, né? Porque se eu e Cíntia quer a mesma coisa, a gente vai ter que guerrear para conseguir isso, né? E aí Nietzsche diz, exatamente. E somente aquele que é o mais forte, somente aquele que consegue ir até as últimas consequências pode ser verdadeiramente feliz, né? Isso, Cíntia, com certeza, eu vou morrer fácil, né? Na batalha eu já tô morto, né? Só basta ela bater o pé que eu já caio duro. Eu nunca vou ser feliz se eu quiser a mesma coisa de Cíntia. Tá louco? Então, o Nietzsche, ele marca esse ponto, né? A felicidade é justamente para poucos, né? Justamente porque são apenas poucos que conseguem ser realmente fortes para satisfazer as suas necessidades. Até porque a maior parte dos seres humanos, diz Nietzsche,
adora a passividade, né? Vive uma passividade incrível, como se aquele estado ali de passividade fosse o estado de felicidade. Nietzsche vai dizer não, né? O estar bem, aquele estar bem, eu tô bem, você não está feliz. Se você só está bem, você não está feliz. Você aceitou o modo como você está vivendo, as circunstâncias adversas, e disse que esse é o melhor modo de se viver. Mas, segundo Nietzsche, isso não é ser feliz. Né? Você é um sujeito passivo diante do mundo, enquanto existem outras pessoas, inclusive, que levam até as últimas consequências da sua vontade, essas são felizes. Né? Essas estão buscando, essas estão enfrentando, essas entram em conflito. Né? Essas não temem entrar em conflito nem com os amigos, nem com os inimigos para serem felizes. Então, olhe como o pensamento de Nietzsche é bem diferente do pensamento aristotélico, né? O Aristóteles, inclusive, ressalta a ideia de uma necessidade de amigos, né? Mas Nietzsche vai dizer, olha, se teus próprios amigos estão aí disputando essa felicidade, luta contra eles, tá? Luta contra eles, né? Porque somente satisfazendo o que tu quer que tu pode ser feliz, né? Na medida que eu nego tudo isso, que eu baixo a cabeça, que eu me subordino diante dessa passividade toda e digo, eu estou bem, você não está feliz. É justamente o oposto. Você está infeliz, mas caladinho, mas aceitando essa infelicidade, porque é tudo que tu pode fazer. Né? É tudo que tu pode fazer. Então, para Nietzsche, a felicidade é uma força vital. Né? Um espírito de luta, como eu coloquei aí, contra todos os obstáculos que nos restringe a liberdade e a autoafirmação. E é por isso que são poucos que podem alcançar isso. Né? Nietzsche vai dizer que para ser feliz, por exemplo, a gente tem que abandonar a nossa própria cultura, que é cheia de amarras. A nossa cultura, por exemplo, a cultura judaico-cristã, eu digo nossa, porque é a que basicamente o nosso Brasil está fincado, né? É uma cultura com a qual ela estabelece uma série de postulados, né, morais, né? Você tem que procurar o bem, você tem que procurar a justiça, a verdade, coisas inexistentes, segundo Nietzsche, porque o que existe não é o bem, né? O que existe é uma luta entre bem e mal, né? O que existe não é a justiça. Só nós somos injustos na medida e em desmedida, né? Então, alcançar essa justiça toda, Nietzsche diz, não, isso aí é para um tipo de vida fraca, um tipo de vida passiva, que aceita estar bem, mas não ser feliz, tá? Então, para encerrar a fala de Nietzsche, né, para encerrar sobre a minha fala de Nietzsche, Nietzsche tem um conceito muito bom que inclusive diz assim pra gente, olha, quer saber se você é feliz ou não? Pense na seguinte ideia. Vamos só imaginar essa seguinte ideia, né? É o conceito do eterno retorno, tá? Ele diz assim, pense nesse exato momento que vocês acabaram de morrer. Pá, morreu. Só que aí vocês descobrem que, em vez de você morrer e acabou a vida para sempre, vocês vão voltar sempre, continuamente, para essa mesma vida que vocês viveram. E irão ter que passar por tudo, exatamente tudo igual que vocês passaram até esse exato momento. Então imagine que vocês, sabendo disso agora, sabendo que vocês, ao morrer, vão voltar para essa vida incontáveis vezes, infinitas vezes, e vão viver a mesma coisa que viveram. Essa sua vida foi boa ou não? É a pergunta que ele lança. Né? Você vai gostar de dizer assim, porra, gostei, vou voltar para essa vida porque foi massa a minha vida. Foi massa a sua vida? É a pergunta que Nietzsche faz. Né? Porque se não foi, pare, recomece, refaça, pegue essa força vital que você tem, porque nós todos temos essa força vital, e procure ser feliz. Né? Essa é a questão fundamental aí que o Nietzsche lança pra gente, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Né? Então falei do Aristóteles, do Nietzsche, duas concepções diferentes, um como meta, o outro como consequência, tá? E agora, por fim, eu vou falar de um filósofo que é extremamente atual. Né? Ele nasceu em 49, veja. Basicamente, minha mãe nasceu nesse tempo, né? Ou seja, ontem. Né? E ele está vivíssimo hoje em dia. Né? E já quebra um pouco aquela ideia de que não existe filósofos no nossos dias. Né? Existe. E um deles é, por exemplo, esse autor aí, o Zizek. Tá? Um autor bombástico, de vez em quando aparece na mídia com uma ideia ou outra. Né? Na verdade, todo mundo depois de Nietzsche gostou de ser bombástico. Né? E é um filósofo que tem uma ideia assim muito pós-moderna. Tá? Eu já vou usar esse termo porque tem a ver com as aulas do quem está assistindo, quem é do Espaço Milena Matias,
e que está na aula de filosofia, sabe que a gente está estudando um pouco disso, tá? E justamente por ser um filósofo pós-moderno, ou seja, ele está para além daquelas verdades estabelecidas na modernidade, tá? Ele tem um pensamento de uma felicidade que se aproxima de Nietzsche, mas que tem um passo além, né? Quer dizer que a felicidade não existe, né? Nem esse autoafirmar diante da vida que Nietzsche tanto fala, isso também é mentira, tá? O que só existe é justamente a ideia de discurso de poder que se constrói acerca dessa felicidade. O Zizek, ele acredita que existe uma infinidade de opiniões de como é ser feliz, mas nenhuma delas nunca vai satisfazer ninguém plenamente. Porque é próprio do ser humano ser insatisfeito, ser um sujeito aberto à possibilidade. A gente nunca fecha todo o ciclo da nossa existência. Mesmo quando estamos perto de morrer, né, a gente sempre pode aprender coisa nova. A gente pode simplesmente mudar tudo, escolher outro caminho inteiramente diferente, né? Justamente porque a gente é aberto a essa possibilidade toda de existência. Né? Então a felicidade nunca é algo moldado, dizer assim, essa aqui é a fórmula da felicidade. Nem aquela que Aristóteles diz, nem aquela que Nietzsche diz, porque Nietzsche também estabelece uma forma de ser feliz, né? Não sei se vocês perceberam, ele diz, ó, existe um caminho, o caminho é bater no peito e dizer que vai buscar o máximo possível a felicidade. Zizek diz, isso também é formas, né? Óticas, né? Pense como se fossem lentes que vocês colocam na cara para ver o mundo, tá? E justamente por ser óticas e serem múltiplas, a gente pode buscar vários caminhos para isso. Então a felicidade sempre é uma questão de opinião, diz Zizek, né? Uma opinião, né? Uma opinião minha, opinião do outro, mas o problema central está no fato de que apesar de ser uma questão de opinião, nem sempre, ou a maior parte das vezes, é a nossa opinião. E aí é que está a sacada do Zizek, né? Claro, Zizek foi um leitor de Foucault, né? Zizek que foi um leitor de Nietzsche, ele já parte do pressuposto de que a nossa opinião é uma opinião construída, na maior parte das vezes, por outro. Então, se a felicidade é uma questão de opinião, aquilo que eu acredito que é ser feliz, não fui eu que acredito, não fui eu que construí. Alguém antes de mim, ou um grupo de pessoas antes de mim, estabeleceram para mim o que é ser feliz. E eu pauto uma vida buscando isso, né, querendo ser feliz, seja de um modo cristão, seja no modo grego, seja no modo moderno, seja no modo brasileiro, né? Seja do modo capitalista, que inclusive a maior crítica de Zizek vai ser essa, né? A gente pauta uma vida buscando ser feliz, mas que não é a minha felicidade. Eu aprendi como ser feliz, né? Eu aprendi onde? Olha, no seio materno, né? Quando tu nasceu numa cultura, não nascesse? Pronto. Ao nascer numa cultura, essa cultura diz pra tu que é ser feliz. Né? Essa cultura determina pra tu o que é que tu pode fazer para alcançar essa felicidade, né? Só que esconde da gente o fato que a gente nunca vai ser feliz plenamente. Né? Então a gente acredita que vai ser feliz se alcançar isso, né? A gente só vai ser feliz quando chegar no fim do arco-íris e encontrar o ouro, né? O tesouro. Né? Só que Zizek diz, olha, tem uma coisa para te dizer. Quando tu chegar lá, tu vai descobrir que no fim do arco-íris só tem ouro. Tu vai pegar o ouro e dizer, porra, eu sempre busquei isso, né? E agora? A partir de então, o que é que tu vai fazer? O que é que tu vai fazer com esse ouro que tu sempre buscasse? Né? Ele vai dizer, não sei mais. E vai abrir novas possibilidades, novos caminhos, novas ideias de como ser feliz. Por quê? Porque nunca houve um caminho seguro para ser feliz. Então, o Zizek diz justamente isso, que a felicidade é uma construção histórica e cultural, tá, gente? É histórico, né? É histórico, mas também é cultural. E quem é que constrói a cultura, né? A cultura, às vezes, se constrói por si só, ela tem um mecanismo, sim, de construção de adaptabilidade própria, né? Mas, e esse é o ponto mais pesado da questão, ela também não se constrói sozinha. Né? Existe, sim, uma série de discursos de poder que alimenta a cultura, né? E que determina, por exemplo, grupos no interior dessa cultura. Né? Os grupos privilegiados são aqueles que construíram esse discurso de poder, que se alimentam, que vivem a partir deles. Né? E os grupos menos privilegiados, por exemplo, são aqueles que sofrem a partir desse discurso de poder.
o discurso do poder, por exemplo, do homem hétero branco, né? É um discurso do poder que determinou toda a nossa cultura ocidental, de modo geral. E é esse discurso também que determina o que é ser feliz, tá? Ser feliz é ser um homem branco, hétero. Quem não é, não pode ser feliz. Né? E aí se constrói toda uma série de amarras, de prisões, de problemas, que envolvem as demais culturas que não se encaixam assim. Se é negro, tem problema. Não é branco? Se é gay, tem problema. Se é mulher, tem problema. Então, tem uma série de discursos de poder que se constrói acerca do que é ser feliz. Tá? E nos nossos dias, né, o maior discurso de poder que determina o que é a felicidade, segundo Zizek, é o capital, né? É a sociedade de consumo, que se reinventou, né? O capitalismo que se reinventou. O capitalismo que era aquele que Marx criticava não é mais o capitalismo de hoje. Né? Então, tem um livro que para quem se interessa nessa discussão, né? Muito interessante, né? Do Piketty, né? É o Capitalismo no Século XXI. O Thomas Piketty, eu tenho aqui, posso mostrar depois para vocês. Então, ele comenta a ideia do capitalismo hoje, né? Que o capitalismo se reinventou, engole muito mais a gente, né? E se alimenta justamente do fato de que, a gente é sempre um ser humano em construção, então tem sempre um vazio dentro de nós, né, que quer ser preenchido. 2, preencher através de discurso. Né? Então a mídia oferece para a gente discurso, né? O marketing oferece para a gente discurso. Né? Desde a grande revolução industrial e da construção do capitalismo, o discurso é ser feliz, é consumir. Né? E a gente consome desenfreadamente, buscando ser feliz, né? Então, a gente alcança essas felicidades momentâneas, né? Tipo, meu celular, acabei de comprar, gente. Não é o meu, só tô fazendo uma hipótese, tá? Acabei de comprar o novo iPhone. Puta que pariu, eu tô muito feliz, né? Muito feliz. É um discurso que me foi dado, por quê? Porque todo mundo que é top usa esse iPhone, né? Tá lá o Instagram, tipo, o blogueirinho, aquela galera que tem mais de 2 milhões de seguidores, usa esse, né? Então, se eu tenho esse, eu posso ser como aquela pessoa. Ou se não, você pode dividir agora todas as suas compras em 12 vezes no cartão, sem juros, né? Aí o miserável pobre, né? Que tá lá na base da pirâmide social, acredita que pode comprar a porra de um carro, né? Porque agora eu posso dividir em 12 vezes, aí se lasca, né? E aí vai tentando solucionar esse vazio, né? Esse espaço que a gente nunca vai se completar, diz Zizek, né? Com essas felicidades que nos são dadas a gente, que a gente acha que é nossa. Não, eu pensei, é eu que quero comprar um iPhone. Né? Ninguém me disse não, eu quero comprar, né? Mentira! Ah, coitado, né? Não sabe de nada, inocente. Né? Você vive todo momento bombardeado de informações, né? Basta, por exemplo, você acessar o Instagram nesse exato momento, você vai estar sendo bombeado de informações. E não é à toa que as grandes redes sociais, né, Facebook, Instagram, o Twitter, né, estão gastando muito dinheiro na compra de dados, os nossos dados, né, para saber o que é que nos interessa, né, e para nos oferecer. Né. Então, é a construção dessa nossa opinião, né, e a gente acredita que é nossa, né, que eu posso ser feliz. Né. Em resumo, gente, para recapitular tudo que eu falei hoje, os filósofos, de modo geral, possuem 3 grandes tendências para compreender a felicidade, tá? A felicidade como um escopo, como a meta, tá? Que aí a gente pode ver tanto no mundo grego, mas também no mundo cristão, né? Então, feliz é aquele que prossegue no caminho do Senhor para alcançar o reino dos céus, por exemplo. Então, é toda uma construção, né? E aí temos filósofo, a felicidade como uma meta, e hoje a gente estudou um pouco de Aristóteles, a gente viu como Aristóteles pensa um pouco disso, né? Felicidade como consequência, tá? E a gente viu Nietzsche, né? Aquele pensador bombástico, aristocrata, que vai dizer que nem todos são felizes, né? Eu vou ser feliz se eu levar até as últimas consequências esse meu desejo de ser feliz. E por fim o Zizek, né? Que ainda está vivo hoje em dia, que lida com essas questões de tecnologia e capitalismo, né? E que, portanto, constrói essa ideia de felicidade como uma construção histórica e cultural, tá? Então, a minha opinião sobre a felicidade nunca foi minha, né? Nunca foi sua. É, sim, de pessoas que determinam esse discurso de poder. Né? Quem me diz o que eu preciso ser para ser feliz é justamente o dono do iPhone, dono das empresas do iPhone, que constrói todo um discurso velado, escondido, mas diz, tu só vai ser feliz se tiver isso.
Então, para encerrar, né, o que é que a gente pode perceber disso tudo? É que diante dessas questões mais existenciais como a felicidade, né, a gente nunca vai ter uma resposta pronta e acabada. Tanto é que eu ofereci para vocês 3 pensadores dizendo 3 coisas diferentes, né? 3 coisas diferentes. E agora, Marcílio, qual é que eu devo seguir? A filosofia, justamente, o papel da filosofia, eu como professor de filosofia aqui, né, e é da filosofia de modo geral, o papel dela é oferecer caminhos possíveis. Tem esse caminho, né? Tem esse. Você já percebeu que tem esse outro, né? Porque só o fato de dizer para você percebeu que tem esse outro, já é muita coisa, já é revolucionário, né? Porque a gente passa uma vida acreditando que só tem um caminho. E a filosofia abre e diz, nada, pai, tem vários, né? Então, não é papel da filosofia, nem dos filósofos em particular, pegar a sua mão e lhe guiar. Né? Até porque nem eles mesmos sabem também quais caminhos que devem ser seguidos. Né? Então, no fundo, é você que acaba tendo que escolher diante dessas múltiplas possibilidades. Né? E a pergunta que eu lanço é justamente a pergunta inicial, porque apesar de eu ter falado isso tudinho, essa pergunta não teve resposta, né? Para você, o que é a felicidade? É isso. Massa, amigo. Muito bom. Muitas coisas muito bem colocadas, né? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem e devem fazer essas perguntas. Quem tiver vergonha, é só colocar essa pergunta, essa dúvida aqui no chat do ladinho. Quem quiser falar também é só dizer aqui no chat, eu quero falar. E aí a gente vai abalar nesse negócio aqui, tá? Agora com a palavra Dane, né, para explanar uma outra perspectiva sobre felicidade. E vamos embora. Caramba, estão me ouvindo bem? Que coisa linda, Marcílio. Que coisa Obrigado. linda, viu? Aprendi muito com você. Revivi muita coisa com Nietzsche, né? Tenho uma paixãozinha por Nietzsche. Essa semana eu até postei uma frase que é a cara dele, assim, né? Rosas são vermelhas, violetas são azuis. O amor não existe, todo mundo é interesseiro. Né? Foi a postagem menos curtida do Instagram. Mas eu tive que postar, porque ele é uma figuraça que quebra aí os paradigmas e dá uma chacoalhada boa, né? Dá uma chacoalhada boa. E o que seria da psicologia sem a filosofia? Talvez a gente nem estivesse aqui, né? Gratidão, viu? Por esse conteúdo, Foi um por prazer. trazer esses filósofos, né, maravilhosos. E essa pergunta inicial, ela é toda a resposta, né? Para você, o que é felicidade? Né? É assim que tem que ser, né? Tem que ser dessa maneira, individual. Essa pergunta inicial, ela é maravilhosa, porque ela é a chave, é a pergunta e a resposta. Né? Cada um vai ter a sua resposta, não vai ter resposta pronta. Mas vou fazer aqui só completar, não vai ser nem um outro ponto de vista, vai ser só amarrar, alinhar algumas coisas sobre o que foi falado ali pelo Marcílio, né? A Cíntia, ela iniciou com a Clarice Lispector, e a Clarice Lispector também é uma pensadora que intriga a sociedade, que estimula a sociedade a sair de um pensamento padrão. Né? E muito bem colocada a Clarice, e ela traz esse questionamento da busca pela felicidade, que ela fala, não encontrei, justamente porque é uma busca infinita. Ela deve ser infinita. Somos tão mutantes que não dá para dizer eu sou, não dá para dizer eu estou também, né? Não dá para nos enquadrar no padrão, não dá para nos enquadrar
numa eternidade de estado, de ser. Porque somos mutantes. Olha, eu não vou sair mais a mesma depois desse encontro. Acabou-se. Acabou-se. Né? Quem pegou do comecinho aí, quem entrou depois e quem vai assistir depois, não vai ser mais o mesmo. Né? Somos essa mutação. Por isso que a filosofia ela é eterna. Né? A psicologia fica ali tentando alcançar o conhecimento do humano com todo respeito, né, por essa multiplicidade e pela singularidade, porque essa é a maior questão, né, a singularidade. E o ser e estar no mundo, né, eu sou da vibe existencialista e fenomenológica, Marcílio, por isso que muito carinho por esse conteúdo, né? Muito carinho. Tem outros segmentos dentro da psicologia que vai para uma diretriz um pouco mais rígida. Mas eu escolhi a existencialista fenomenológica por causa de toda esse material rico sobre o ser humano que respeita a singularidade e o ser e estar no mundo, assim. Esse mundo que se apresenta para a pessoa, os fenômenos que se apresentam para a pessoa, a cada um no seu contexto. Então, quando a gente fala de felicidade, a gente não pode deixar de falar das questões sociais, né? Não dá para invisibilizar e generalizar as pessoas numa sociedade, não dá, né? Cada um dentro do seu contexto, do ser e estar no mundo. E somos como signos, né? Eu trago muito esse pensamento para os alunos do Vilhena. Somos como signos, não os signos do zodíaco, né? Mas os signos na questão de termos nosso conjunto de sinais. Temos o nosso conjunto de sinais e como nós nos apresentamos. E a nossa, como eu sempre falo, a nossa singularidade. E tem que ter muito respeito com isso. Mas o respeito tem que vir individual, tem que iniciar. Eu preciso ter muito respeito por quem eu sou, pelas minhas características, pela minha singularidade, de como eu estou e existo no mundo. Né? Para a psicologia, o primeiro ponto é esse, é o respeito. Né? Eu não posso me pautar pelo outro ou a outra. Essa visão, ela é uma visão errada, é uma visão difícil de se comparar a outras pessoas, a parâmetros de normalidade. Como o Marcílio finalizou bem, o capitalismo ele vem puxando a essas comparações e o desejo, né? O desejo, somos pessoas do desejo. Somos pessoas do desejo. Temos desejo eterno, temos faltas eternas, busca pelo prazer eterno, busca pela felicidade eterna. E o capitalismo, ele se embasa nisso, vai fazendo o jogo de desejos e Boa tarde. Como é? Fala aí, Marcelo. Boa tarde. Ah, certo, foi outra pessoa. Foi Água Seca que falou. Foi a Água Seca. Então, e aí é uma escolha ser feliz. Como assim é uma escolha? Tem pessoas que não têm essa escolha, só que elas não sabem. É um profundo sentimento de tristeza, uma profunda busca pela morte, é uma profunda busca pelo sofrimento, e fica ali no ciclo, e a gente entende, a psicologia entende que é uma escolha. Você precisa escolher como você vai se apresentar no mundo, se responsabilizar por isso. E aí sim vem as questões de felicidade, de equilíbrio,
de respeito, tudo isso se encaminhando. Acredito, tem pessoas que escolhem. E a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar até quem não quer ser feliz, inclusive. Tá? Loucura, né? Eu gosto de loucura. Marcílio, eu me acabei aqui com você de rir, porque eu gosto de gente assim, né? Gente fora dos padrões, é assim que... Eu acho que eu tenho um imã, né? Eu nem sabia, ó, que coisa gostosa, a gente tá aqui no momento, assim, muito bom. E o tema, né? É um tema assim que é muito gostoso de se conversar, né? Conversar sobre felicidade é algo assim. Eu E pedi por isso até um café, ó, pedi até um café ali, porque está bom demais, tem que ter um café para acabar de se completar. Aí você falou bem, Marcílio, assim, do capitalismo, porque a todo momento nós influenciamos e somos influenciados, né? é, E a autenticidade, ela se perde. completamente. Ela se perde. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Ah, não foi Aristóteles, mas acredito que foi Sócrates, né? Que fala assim, conhece-te a ti mesmo, É. não é? Sócrates, me ajuda? Foi É, é, o- Sócrates. foi Sócrates. É o primeiro passo da filosofia socrática, é esse, né? Antes de conhecer qualquer outra coisa, a gente tem que conhecer a si mesmo. Pois Aí, é, conhece-te a ti mesmo. A pessoa, ela se perde no conhece-te a ti mesmo, ela se perde na autenticidade, né? E ela começa a entrar e se misturar com os grupos sociais, com a massa, com a sociedade, com o que está sendo influenciada. E a felicidade dela agora vai ser o que disserem, o que, o que a televisão trouxer, a mídia trouxer, os blogueiros, os influencers digitais trouxerem. Então, essa geração, ela está nesse sentido. E quando a pessoa chega para o conhece-te a ti mesmo, por exemplo, no processo terapêutico, a gente tem que puxar a pessoa para a autenticidade, ela tem que voltar para a essência. O que vai fazer ela feliz é o que fizer parte da essência dela. Não importa o que seja, não importa, não precisa estar dentro de padrões, não precisa estar junto com o que a grande massa quer, junto com os grupos sociais, a família é um grupo social. Eu atendo muitas pessoas que perdem a sua essência por causa do grupo social família. é um dos mais pesados, né? Aquele que está mais próximo da gente, o que mais determina nossas ações, né? Sim, Quando sim, eu sim. disse brincando, né? Brincando, mas eu disse que a ideia do a gente mama no seio materno, né? Essa cultura toda que é construída historicamente é a maior verdade, né? Tipo, é na família toda que tá as maiores amarras, né? Sim. A amamentação, só abrindo um parênteses, para você ver como é forte a construção social e o quanto a nossa vida, os nossos corpos, eles não são nossos, eles são sociais. As nossas escolhas, elas são influenciadas muito, principalmente pela cultura. A amamentação, abrindo esse parênteses que você trouxe, eu lembrei logo, antes, lá na época de Tomás de Aquino, eu não lembro bem, mas nessa época lá, muito cristã, a amamentação ela não existia, porque era um pecado a criança tocar no seio da mãe. Né? Como a criança vai mamar, vai tocar no seio da mãe, isso é pecado. Então, a alta sociedade, as mulheres elas não amamentavam seus filhos, elas entregavam as amas de leite, essas mulheres iam para o campo, amamentavam essas crianças, trabalhavam, e as crianças ficavam em estado tão, tão, tão difícil, tão insalubre, que morriam muito. Então, antes de voltar para a mãe, que essas crianças voltavam aos 3, 4 anos de idade, essas crianças morriam. Então, o índice de natalidade subiu muito. E aí, a França entendeu que um país sem população é um país fraco.
as crianças morrendo, o país começou a ficar um país fraco. Os médicos entraram na história e começaram a mudar isso. As crianças precisam voltar para os cuidados da família, da mãe, para que elas sobrevivam. E hoje, qual é a frase clichê para a amamentação? Amamentar é um ato de amor. Mas nem sempre foi assim, né? Então, nós somos o que a sociedade constrói como cultura a partir de interesses, né, Marcílio? Você sabe bem mais do que eu estou ensinando. Essa discussão aqui a gente poderia passar a tarde, o resto da noite, um mês falando, e a gente ia trazer assunto infinito, porque, de verdade, é passear pelo social, pela história, pela cultura, para entender o que é felicidade. E aí a pessoa se perde, né? Na sua autenticidade, na sua singularidade, vira um ser social. E cria consequências negativas para ela mesma. Cria consequências negativas. Consequências que impedem ela de alcançar um estado de ser feliz, de estar feliz, assim como ela desejar. Porém, ela precisa entender que ela é responsável, né, pelo seu ser e estar no mundo, e ela precisa se perguntar. Freud, ele perguntava, né, qual a sua responsabilidade pelo caos que você se queixa, né? Qual a sua responsabilidade pelo caos que você se queixa? Justamente por essa responsabilidade nas ações, né? E aí a gente volta. Eu fiz umas anotações enquanto você falava, porque é o conhece-te a ti mesmo, né, de Sócrates, que vai nos garantir a autenticidade, que vai nos garantir que precisamos entender que somos singulares, sim, né? Não importa o que as pessoas queiram fazer de nós, a gente precisa entender que precisamos nos respeitar. Eu convivo com um autista, né? O meu filho, ele é autista, e ele me ensina muito. Ele me ensina muito, porque ele é assim. O que ele quer, ele quer. Foda-se o mundo, né? E eu aprendo todos os dias com ele, com o Caetano, porque ele é essência, ele é autenticidade. Às vezes a gente faz uma alta estratégia para chamar a atenção dele, aí ele olha assim, foda-se, e volta para ele e pronto. Isso é massa, né? O autista seria justamente o super-homem nietzschiano, né? Aquele que simplesmente olha para os valores e diga, foda-se os valores, eu vou agir através do que eu quero, né? O que é que me interessa? Deixa eu ver. Não me interessa. Volta. Isso. Isso é massa, porque às vezes a gente se sente obrigado a satisfazer a outra pessoa. E se perde no processo. Nas relações, você trouxe as relações a Gaia, eu me acabei de rir. Porque é isso, no ser social, porque não somos uma ilha também, a gente tem que fazer o exercício contínuo, é o exercício contínuo. Quem sou eu, qual é a minha essência, todos os dias. Acorda, é o mantra. Quem sou eu, qual é a minha essência, né? O que é que eu preciso aprender de mim hoje? E vai. Porque o ser social, que é o que somos, e somos influenciados a todo momento, se mistura nas relações, né? A relação amorosa é a busca da felicidade, né? Eu só vou ser feliz se estiver, como assim, né? E aí lança na outra pessoa essa potência de garantir a sua felicidade e se frustra. Aí vem a Gaia, né, Marcelo? E isso, Dani, somado ao fato de que a nossa própria cultura pós-moderna é toda ela embasada daquela transitoriedade que o Bauman fala, né? Somos uma cultura muito líquida, né? Aí se você pauta uma vida centrada no outro, né? E se as relações são todas pautadas também em cima dessa liquidez toda, né? É muito provável que a sua felicidade
se vá e o mais rápido possível. Né? Eu acho que o Bauman tem uma sacada muito boa, que é essa ideia da passagem, da relação que nós temos com as coisas para a relação que nós temos com as pessoas. Né? Então, se em relação com as coisas não são feitas mais para durar, né? A gente transpõe isso para as pessoas também. Né? E aí, tal como o meu celular, que eu sei que 1 ano é o máximo de tempo dele para se descartar, o meu crush vai ser também 1 ano, já é muito tempo. Nossa, você conversa com os alunos de hoje, né? Gente que nasceu em 2001 para cá, que eu nem sabia que existia gente assim, né? Fiquei sabendo esse ano. Você descobre que não, como assim, professor? Você namora, vai fazer 7 anos, isso é possível? Eu disse, é possível. Isso. Mas aí, puxando esse link que você falou, ele tem a ver com a ansiedade. Né? Existe um desequilíbrio sobre o sistema de ansiedade. Ânsia é algo natural nosso, como medo, como outras questões, porém, ela tem um equilíbrio. Nós geralmente ultrapassamos esse equilíbrio e a cada geração as pessoas já estão nascendo desequilibradas com a ansiedade, porque vem da né? Vem da gestação, vem da maternidade, vem dessa pessoa que já lança ansiedade. Hoje é o mal, é o caos, né? É a ansiedade, o imediatismo. Eu preciso para agora. Você pode observar uma criança de 2 anos, aproximadamente, ela é ansiosa. Eu quero agora. E aí, o maior dilema dos pais é estar satisfazendo essa criança, não traz o equilíbrio de ansiedade, e aí ela gera um adolescente ansioso, um adulto ansioso, e aí sucessivamente. Todo o sistema traz para esse imediatismo, ansiedade. Eu tenho certeza que a maioria daqui não pegou a internet de escada. Aquela internet de escada. Alguém lembra daquele som crucial quando a internet pegava? A internet de escada que a gente botava um filme para baixar, 1 mês depois é que o filme baixava? Era fogo. A internet de escada. Então, essa geração, imaginem vocês, da geração da internet de escada, se fosse nessa geração agora, né? O computador demorou 2 minutos para abrir, eu estava aqui passando mal. 2 minutos. Né? Então, somos essa ânsia e o desequilíbrio, o imediatismo, e aí é quando a gente se aproxima das drogas. Tá? Não dá para falar de felicidade, prazer, essa busca, sem falar dessa aproximação cada vez maior com a droga, porque a droga, ela aciona os neurotransmissores do prazer, aquela coisa imediatista, aquela coisa rápida, e as pessoas pensam que felicidade também é isso. A confusão que você falou de felicidade versus prazer, né? Então, é uma coisa puxando a outra, tá vendo? Que a gente, né, passaria aqui horas e horas falando. E eu quero finalizar com essa questão das coisas materiais que vem pautando como felicidade. Eu sou feliz se, como você trouxe, né? Eu sou feliz se, eu só serei feliz se. Confunde a felicidade com um estado de alegria, confunde a felicidade com prazer, e isso, mais o social, sufoca. Sufoca, adoece, mata, né? E é assim que, na maioria das vezes, eu cuido dos meus pacientes. Também tem pessoas com outros contextos, é claro, todo respeito por esses contextos também. E que bom que essas pessoas, elas entendem que precisam cuidar da sua saúde mental, cuidar da felicidade, cuidar de se entender, conhece-te a ti mesmo. E é esse ponto que a gente precisa se apegar, né? Assim, a nossa singularidade, a nossa autenticidade, para evitar redução de danos, sabe? Não vamos nos isolar. Às vezes a gente vai se pegar, né, nesse ritmo aí. Eita, caramba, fui levado pela ansiedade, fui levado talvez pela massa, pela mídia, a grande influência que estou sendo bombardeado no Instagram, Facebook, Twitter. É um exercício contínuo,
né, de autenticidade, singularidade e respeito, tá? É isso. Que massa, gente. Muito, muito gratificante, assim, né? Participar desse momento, porque é tão significativo e às vezes a gente deixa passar, né? Por exemplo, por achar, o nosso público, né, que são alunos que estão estudando para fazer a prova do Enem e tudo mais, a pessoa chega e diz, mas eu estou estudando felicidade para quê? Sabe? E aí eu digo, então você não entendeu o que é, não entendeu o motivo, né? De que adianta você não saber, não buscar a sua felicidade, os seus momentos de alegria que possam vir a compilar, né, em uma vida feliz, se você não se propõe a refletir sobre isso, sobre o que é a felicidade, né, para você. A gente não precisa necessariamente seguir o ideal posto por um filósofo, né? Como o Marcílio trouxe 3 perspectivas, você não precisa se guiar por um deles. Você precisa, né, conhecer a si, né? Foi o que a gente estava conversando, né? Conhecer a si e buscar entender que esse conhecer também é buscar a sua própria felicidade, né? Eu queria só fazer uma observação, né? Porque as pessoas, os alunos costumam chegar para mim e fazer assim, tá, Cíntia, eu vou participar dessa live sobre felicidade, mas como é que eu posso usar isso no Enem? Como é que isso pode ser útil no Enem, né? Vamos tentar fazer essa curva, né? Historicamente, um dos primeiros Enems, né? Um dos primeiros temas do Enem foi sobre felicidade. Curiosamente, né? Foi sobre felicidade, né? Sobre o que é a felicidade. E foi extremamente difícil, né? Os alunos de hoje, eu coloco para fazerem sobre esse tema, e eles ficam, meu Deus, o que eu vou falar sobre felicidade? Sim, eu não tenho que falar sobre felicidade. Oh, amado, então volta 3 casinhas, porque você precisa ser feliz, ou ter momentos de felicidade para poder, né? Escrever sobre felicidade. Acho que a gente, a gente passa por diversos processos na vida da gente que a gente vivencia muita coisa. A pessoa pode ser, eu sou só um estudante de ensino médio, não passei por tantas coisas assim, mas as experiências que a gente passa é que possibilitam coisas futuras da gente vivenciar também, né? Enfim, e aí uma outra coisa, né, que me veio à mente, acho que foi quando o Marcílio estava falando sobre é, a tristeza, né, a tristeza também faz parte desse processo de felicidade. E aí vocês podem me achar a pessoa mais abestalhada do mundo agora, eu deixo. Mas um filme que mostra isso é um desenho animado que eu sou apaixonada, que é Divertidamente, gente. Ali nesse filme, né, um filme de animação que mostra para a criança que não existe, né, na vida um momento 100% de felicidade. Não é possível você crescer e ser feliz o tempo inteiro, né? Mas você pode misturar vários momentos, vários sentimentos em um momento. Né? Você pode ter momentos de ter uma tristeza, mas você também tem alegria, e tudo pode ser misturado e dar uma coisa muito boa. É que Então, nem, Cíntia, o dia de chuva de sol. Já passaram por esse dia? Você sim, vai aqui na tarde, tá chovendo, mas tá fazendo sol. Como isso é possível? Pois é. pois é. Também é possível uma tristeza Se eu escolho ser feliz, né? Olha como a gente começa, para não ditar que é uma coisa necessariamente ideal, né? Se eu escolho ser feliz e dentro dessa escolha eu tenho o desejo, eu tenho o conhecimento de quem eu sou, faço essa reflexão e as coisas vão acontecendo na vida porque vem os desafios, a vida ela é isso, ela é uma montanha-russa, é necessário que a gente passe pelos desafios para o crescimento, né, para a nossa evolução real, né?
A psicologia transicional, né? A psicologia transicional, ela vem falando aí a vida pós-morte, então, como uma dilatação da vida, uma continuidade e não uma finitude que a nossa cultura traz da morte. Então, se eu escolho ser feliz, eu vou entender que eu vou ter momentos de tristeza, que eu vou ter momentos de raiva, que eu vou ter momentos de alegria, que eu vou ter que enfrentar os desafios, que eu vou ter que me responsabilizar pelas minhas ações, que eu vou ter responsabilidades dentro do processo de liberdade. A maior pegadinha é sermos livres, né? Porque é o que nos aprisiona a essa angústia das decisões e das responsabilidades. Então, se eu escolho ser feliz, eu entendo que mesmo dentro desses contextos emocionais que vão ser me apresentados na questão de ser e estar no mundo, eu não dependo disso para mudar o meu estado de felicidade. Eu vou ser feliz dentro desses processos. É bem assim também. Isso. Eu não sei quem é o nome da pessoa, mas tem aqui Água Seca. Essa pessoa estava querendo falar. Oi, Cauã. Ah, tu queria falar naquela hora. Fala aí. Eu tô tentando falar desde que começou, na verdade. Cauã, amo tu sabe, né? Então, sei. Então, vocês estavam falando aí, eu meio que entendi que a gente tem que se conhecer, né? Então, eu meio que entendi que o primeiro passo para você ser feliz é você ser diferente. Tipo, não ser diferente assim, mas é tipo, minha mãe vai pra igreja. Minha mãe vai pra igreja, ela vai pra igreja direto. Eu não gosto muito de ir pra igreja. Então, uma coisa que eu faço, às vezes, é que eu sento e fico rindo no meio da igreja, rindo do que o pastor tá falando, às vezes. Agora, ainda mais, porque todo mundo tá de máscara, então ninguém tá vendo que eu tô rindo. Ainda melhor. E aí você acredita que ser diferente, não necessariamente aquilo que querem que você seja, é uma das questões de ser feliz, não é isso? Eu acho que, sei lá, se eu for feliz sendo do meu jeito, é muito melhor do que se eu tentar ser feliz sendo como as pessoas querem que eu seja. Cauã. Amo tu, Cauã. É uma luta, viu, Cauã? Cauã entendeu. Eu acho que Cauã é o exemplo da pessoa que entendeu como é o rolê, eu acho. Mas também vou esconder de tu, não, esse Cauã. É uma luta ser autêntico nesse mundo de pessoas superficiais, né? E as pessoas vão tentar fazer com que tu não seja autêntico o tempo todo, vão imprimir as suas verdades, né? Vão tentar que tu volte para a famosa caixinha deles, para a cultura deles. E se tu, na medida que cada vez mais for se translocando, apresentando tuas próprias vontades, teus próprios desejos, né? E alcançar o respeito no meio disso tudo é um processo muito demorado, mas não significa que você não deva tentar, né? Uhum. Agora, Marcília, puxando também esse link, é importante o equilíbrio, né? Eu ia falar agora. Sempre. Porque se a gente tenta tudo de uma forma desequilibrada, até a autenticidade, ela vai ser insuportável socialmente, porque as pessoas não vão conseguir entrar na nossa sintonia, porque a nossa sintonia é singular. E então, não somos um ser ilha, somos um ser social, e aí a gente precisa buscar o equilíbrio. Entende, Cauã? A gente precisa entender que a gente tem a nossa essência, e a gente é diferente, sim, mas que a gente precisa equilibrar entre esse fortalecimento e o social, porque somos um ser social, tá certo? Não dá para se viver sozinho, né, Cauã? Então, não dá. Não dá. E tu tem que entender que também eles têm suas singularidades, né? Tem seus processos de pensar, né? Sim. Então, e o respeito, né, a esses processos também, porque às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas a gente entra em discussões que, por respeito, eu me calo. Uhum. Eu não quero eu não preciso também abrir a cabeça da outra pessoa, porque às vezes dá vontade, literalmente, né? Não dá? Aquele ódio, aquela raiva sobe. A gente quer abrir e tentar implantar a nossa verdade, nosso pensamento. Então, eu
imediatamente aciona o botão do respeito. Caramba, eu vou respeitar o que essa pessoa está trazendo e não vou continuar essa discussão porque eu não concordo com o calo. Isso, exatamente. Tem que saber mesmo. Gente, né? teve uma pergunta aqui no chat, eu acho que, né, vamos tentar responder. Severino Júnior disse assim, boa tarde a todos. No budismo, segundo o monge, eu acho que é Mathieu Richard, eu não sei pronunciar, mas eu vou falar desse jeito. Existem 4 passos para se alcançar a felicidade, que são: escolha transformar seu sofrimento, é o primeiro. Segundo, ter tudo não é sinônimo de felicidade. Terceiro, busque olhar para si mesmo e não para o outro. E o quarto é: conheça e transforme sua mente. O que a filosofia diz sobre esses 4 passos? Severino, né? Severino, são 4 passos assim que dá pra gente fazer cada um deles um aulão, né? Então, são muito ricos, né? Dá para se discutir muito a parte da filosofia. O Até budismo porque é lindo, né? O é muito budismo é lindo. lindo. E até quando a gente fala em filosofia, tem que lembrar que não existe a filosofia, né? O que existe são filosofias, né? Então, a pergunta seria, o que é que as filosofias dizem isso, né? Então, é muita coisa, tá? Mas tem filósofos, Severino, que incorporaram ou partiram da ideia do budismo para construir seus pensamentos, né? É o caso, por exemplo, de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, né? Que vai ser o grande influenciador do pensamento de Nietzsche, né? Que a gente falou hoje, né? E o Schopenhauer é um cara que se adequava muito, ele partia sempre do pressuposto budista, né? E na verdade, pelo menos 3 desses pressupostos tu acabou de contar aí, né? Essa primeira de transformar seu sofrimento, né? Essa ideia, o Schopenhauer é um cara, a gente tende a chamar ele de um pensador extremamente pessimista, porque ele parte do pressuposto que aquilo que nos marca como ser humano é o sofrimento, tá? A gente vive o sofrimento, né? A gente pensa a partir do sofrimento, a gente sente sofrimento mais do que qualquer outro ser vivo, de Schopenhauer. Mas não é por isso que a gente vai deixar de transformar esse sofrimento, né? De potencializar esse sofrimento em coisas positivas também, né? Então, a gente pode pensar que, por exemplo, o sofrimento pode ser a nossa bateria de energia que a gente usa para transformar-se diante do mundo, tá? Então, já que nós somos essencialmente sofrimento, e que é impossível a gente passar por essa vida sem sofrer também, né? Sem padecer, por que não aceitar esse sofrimento? E por que não usar desse sofrimento como mola propulsora para alcançar aí as mais diferentes coisas, né? Porque é possível fazer isso, tá? O Schopenhauer trabalha em cima disso. Às vezes, as pessoas não conseguem, existe uma resistência dentro da transformação, a resistência da transformação, e aí elas não saem do estado de sofrimento. Às vezes, não é que seja generalizado, mas manter-se no estado de sofrimento também é uma resistência de entender o processo de transformação que ele traz, e aí a pessoa fica no ciclo do sofrimento. E essa questão de felicidade, de neurotransmissores, de pensar sobre isso, da saúde mental, ela influencia a saúde física, porque nessa escolha de ser feliz, ela é super importante na questão de que o corpo ele é o tempo todo influenciado pelos pensamentos e atingido pelos pensamentos. Então, os neurotransmissores, a questão hormonal, a questão toda fisiológica, ela que é acionada pelos pensamentos, porque o pensamento ele é mais rápido que a velocidade da luz. Imagine, você está aí, cada um nas suas casas, estamos aqui. Eu estou aqui na minha e a gente pode se conectar. Isso sim. Alô? Do corpo. Né? Deu uma travadinha aqui, viu, Dani? Foi. Quando tá falando vocês aqui, vocês estão nas suas casas e eu tô aqui na minha. Isso, cada um nas suas casas, às vezes pessoas até fora do país poderiam estar aqui agora e a gente compartilhar de uma força de pensamentos e no mesmo momento, né? Isso cientificamente comprovado. Ele é mais rápido que a velocidade da luz. E esse pensamento,
é o que influencia o funcionamento do corpo, é o que aciona o sistema nervoso central a lançar para o corpo os estados, os neurotransmissores, os hormônios, e o ritmo do corpo se altera. Então, o estado de felicidade, ele pode influenciar na saúde também, né? Isso. Deixa eu só concluir mais uma coisinha do Schopenhauer, que é interessante, que parte justamente do que a Dani está dizendo, né? Que o Schopenhauer, inclusive, foi um dos grandes precursores da psicologia moderna também, né? Então, tá lá na base, né? Ele e o Nietzsche, né? Embora, por exemplo, o Freud admita, não, eu não li para não me contaminar, né? Existe muita semelhança, muita relação. Freud é uma figuraça, Marcelo, olha. Muito, muito. Aí, a ideia justamente que o Schopenhauer parte é que o mundo, né, tal como nos chega, não chega, na verdade, de fora para dentro. Né? O que ocorre, na verdade, é um processo de representação da nossa vontade. Então, o mundo que nos apresenta, segundo o Arthur Schopenhauer, é um mundo que eu mesmo criei a partir da minha representação, tá? Então, se nós somos essencialmente sofrimento, como ele defende, tá? Tem uma tendência muito grande do mundo se apresentar para nós também como sendo essencialmente sofrimento. E aí, nesse processo todo, que se a gente se vale dessa transformação, né, interna, que você colocou muito bem aí, que o budismo, inclusive, trabalha muito isso, né? Se eu me transformo internamente, né, se eu transformo essa vontade interior minha, o mundo se transforma diante de mim. Porque o mundo é uma representação da minha própria vontade. Então isso é muito bacana, por isso que cola muito com a ideia do que Dan está falando, que é o conhece-te a ti mesmo, né? Porque é o pressuposto basilar, tá? Então, diante das múltiplas questões da vida, né, o primeiro passo fundamental é voltar-se para si, né? Se conhecer e perceber que ao se conhecer, você começa também a conhecer o mundo que a gente representa para fora de nós. Isso. É isso, gente. Só dando continuidade aqui, a gente está com a presença do professor Gilberto Otaviano. Ele dá aula no EREM Manuel Guilherme da Silva e na Escola Cônego Fernando Passos, em Passira, aqui em Pernambuco. Está muito feliz de participar. E Maiara, né, comentou sobre o caso que Dani estava falando, né, de Caetano, coisa mais linda que eu já vi na minha vida, esse Caetano, pelo amor de Deus. Dizendo que ela confirmando, né, reafirmando, né, que os autistas são assim mesmo, que fazem o que querem, e inclusive o irmão de Maiara também é autista, e ela disse o que não interessa, ele descarta, né? Esté falou, me identifiquei com isso. Eu acho que não foi com isso que Maiara falou, mas enfim, foi em alguma outra coisa. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, não, talvez. Foi outra coisa, eu sei, Esther. Alguém? Mais alguma pergunta? Milena disse que ia fazer alguma coisa, não foi? Ela disse no bate-papo aí. Não, foi eu que estou com a conta do espaço. É Cíntia que falou. Tá, entendi. Fala, Cauã, tu queria falar. Assim, ainda sobre o mesmo assunto, né? Felicidade. Isso que vocês falaram é sobre a gente escolher ser feliz. Eu não entendo muito, porque como assim a gente escolhe ser feliz? Tipo, eu não entendo isso, porque eu acho que o momento mais difícil pra mim ser feliz foi quando minha avó morreu. Eu não sei como eu escolheria ser feliz no momento quando minha avó tem acabado de morrer. Escolher ser feliz, eu vou começar, tá, Marcílio? Depois você complementa. Escolher ser feliz é justamente isso, Cauã. É não invisibilizar os desafios que chegam, porque eles chegam. Você sendo feliz ou triste, eles chegam, né? Independente, se tiver de vir, vai vir. Então, a escolha de ser feliz é entender que vão chegar esses desafios, vão chegar as dores, as angústias, as tristezas, a saudade, né? Porque a morte, ela vem nesse contexto de a dor da saudade, né? Não costumamos falar, não falamos sobre a morte. Então, a única certeza que nós temos, quando Freud ele dizia, olha,
Que coisa, estava tão presente aqui, né, que eu até trouxe para... Quando Freud, ele dizia, caminhamos para a morte. É uma certeza, né? Cada dia é mais um, menos um. Então, ela é a única certeza que temos, porém não falamos sobre a nossa cultura, é uma cultura que foge desse contexto de morte e traz isso como um grande sofrimento, né? E aí, você trouxe bem essa questão de vida e morte. Como ser feliz se eu perco uma pessoa, se eu estou de luto, né? E aí, é entender que vai existir felicidade se for uma escolha sua, e é uma escolha constante, é uma escolha alimentada todos os dias, um exercício de se alimentar todos os dias, assim como aquele exercício de conhece-te a ti mesmo, né? Preciso me conhecer um pouquinho hoje. É diário, é constante, porque somos mutantes, e dentro dessa escolha é entender que vai vir momentos ruins, vai vir momento do luto, vai vir momento da dor, vai vir um momento que você vai dizer, pronto, acabou o mundo, né? Me lasquei agora todinho, né? Todinha. E mesmo assim entender que isso vai ter o seu momento, vai passar e outros momentos virão, e independente disso, você escolhe ser feliz, mesmo na dor, né? É um processo contínuo, viu, Cauã? Que você pode tentar, se você quiser, aos poucos, exercitar, tá certo? Nada vai vir pronto como fórmula, e você vai criar a sua fórmula singular, tá certo? E aí? Cauã? Sim. Oi. Tem uma corrente de pensamento, Cauã, lá no mundo grego, né? Já no finzinho do pensamento helênico, século III, por aí, que se chama o estoicismo, né? E essa corrente é uma corrente assim, muito bonita de pensamento, porque, primeiro, é criada por escravos, né? Todo o pensamento, a maior parte do estoicismo é criado pelo pensamento escravo, que diz justamente que uma das grandes causas da nossa felicidade e da nossa infelicidade, né? É a nossa, quando a gente mistura aquilo que compete a nós e aquilo que não compete a nós. Né? Então, os estoicos, eles dizem, por exemplo, que o simples fato de nós existirmos no mundo, né? Existirmos diante das coisas, diante do mundo, vai existir uma infinidade de coisas que não competem a nós. Que compete ao outro, que compete ao destino, ele chama de destino também, que compete da própria realidade, né? E que essas coisas vão nos chegar, né? Inevitavelmente. Por simples fato de a gente ser humano, essas coisas vão nos pegar, né? Vão nos tocar. Seja ela, por exemplo, o fato de perder alguém, né? Seja ela até uma batida, por exemplo, eu estou passando numa ilha da rua com alguém, né? E eu bato em alguém bate em mim, né? Não compete também só a mim, alguém bateu em mim, né? Alguém tocou em mim. Ou se apaixonar, né? Você se apaixona por alguém, né? Você já percebeu que às vezes você não teve também tanta escolha ao se apaixonar, ou a outra pessoa se apaixonou por você e você não... Onde você estava nesse processo todo? Você estava lá. Você estava diante do mundo e o mundo estava ao seu redor, né? Então as coisas vão nos chegar, não vão nos acontecer, né? Os estoicos dizem. E o ponto principal é o que é que você vai fazer com aquilo que vai chegar até você. Esse era o exercício fundamental que o estoicismo fazia, era perguntar isso, sobretudo. O que é que a gente faz com aquilo que é feito conosco? Porque a partir dessa pergunta a gente pode dizer, poxa, se é eu que posso fazer algo com aquilo que é feito comigo, então o que me compete é a reação, né, diante dos acontecimentos diversos. Então, se aconteceu comigo, o que é que você vai fazer? Né? E, às vezes, ser feliz é justamente nesse processo ter autoconsciência de que, diante de um acontecimento diverso da vida, o apaixonar-se, né, o se chocar, mas também o perder um ente querido, né, você pode ter caminhos diversos diante daquilo ali que você pode trilhar, que pode escolher. E um caminho possível é sempre, por exemplo, perceber que o luto, né, deve ser vivido, que a tristeza deve ser sentida, que se sentir triste não é se sentir infeliz. Né? Como eu disse logo no início, felicidade não tem nada a ver com tristeza. E que, ainda assim, você pode também se apegar a momentos de alegria, mesmo diante do luto, por exemplo, uma lembrança. Né? Lembranças, eu acho que são coisas assim incríveis na nossa existência. Né? Porque as lembranças nos constroem também, nos constroem as nossas memórias, e diante de acontecimentos diversos que nos chegam, eles nos fortalecem, por exemplo.
Então, a pergunta que o estoico faz e que eu posso fazer para cada um de nós é o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nos chega, né? Que a gente não tem escolha, né? Então, eu gosto até de brincar quando eu dou essa aula do estoicismo, dizendo assim, pensem, por exemplo, né? Você está se apaixonado pelo crush, a crush de vocês, você chega na casa lá da pessoa, você vê essa pessoa se agarrando com outra, dando aquele maior amasso na frente do portão, né? A velha Gaia, né, Marcelo? A velha Gaia. Poxa, isso chegou até você. Você não teve escolha. Quem tinha escolha era o outro. Né? O outro poderia simplesmente, talvez, né, ter barrado isso tudo. Né? Mas a pergunta é, o que você vai fazer diante disso? Né? Você pode simplesmente matar outra pessoa, como um caso extremo, né? Você pode simplesmente enlouquecer, se enfurecer, ou pode aprender com aquilo também. Né? Olha a galera comentando, viu, Marcelo? Comentando aí a Gaia. Porque até mesmo o sofrimento, né, Cauã, é, sim, um momento de aprendizado. Tá? É um momento, assim, de vivência, né? Então, o que eu posso lhe dizer é, diante dos acontecimentos diversos, faça essa pergunta, né, que você pode fazer diante disso, e não tenha vergonha do que você vai escolher, tá? Até se você escolher a tristeza, não é ruim, né? É algo humano, demasiado humano, como diz Nietzsche, né? Então, não tenha vergonha de se sentir triste, né? Afinal de contas, inclusive, é bem provável que todos nós nos sentiremos tristes diante desses acontecimentos. Então, é isso, tá? Pense esse pensamento estoico, guarde para si, pesquise, acho que é muito bacana. Nos comentários aqui, né, sobre Gaia. Gabi dizendo que chorava tanto. Está dizendo que em Recife isso acontece até demais, né? A Gaia. E Jennifer dizendo que falar de Gaia é complicado. Gente, a gente não nega que é recifense, né? Que tem aquele ditado: Recife vai se acabar em Gaia. É isso mesmo. Porque quando o tema é felicidade, gira tanto a Gaia em torno disso. Não é? Estou rindo, mas é com Aqui em Recife se transforma em Gaia, minha gente. No final, do Gaia. Aí eu sigo a filosofia do meu pai. Entrou no relacionamento, automaticamente você é corno. Aí é a forma de você pensar. E aí você não se incomoda com a cornice, caso seja, você vai ficar de boa, e caso não seja, é bom também. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. O amor não existe, todo mundo é interesseiro. Segundo meu pai, começou a namorar, você está automaticamente corno. Não tem problema. A pessoa já se conforma, né? É bom não exagerar na expectativa, né? Eu lembro. É bom exagerar. Já vai você não precisa ficar paranoico, né? É uma possibilidade, ela existe, pronto, é assumido que existe uma possibilidade. Coisa linda. Eu lembro que alguém me disse que todo mundo tem chifre. Se você não tem, é porque não cresceu ainda. Ou você não vê. Ou você não vê, ainda tem essa possibilidade também, né? Gente. Gosto de falar. A filosofia pautada na Gaia é o melhor tipo de filosofia. Eu acho que é tema para a próxima encontro. Sinta-se à vontade, fale aí. Com certeza, a filosofia... Eu sou o menos indicado para falar de Gaia aqui, tô fora. Não, amigo, mas olha, presta atenção. É um estudo histórico. Ô, Marcília, por que tu é o menos indicado? Eu não entendi. Porque eu acho que ele nunca levou Gaia. Inclusive, você já está aqui, viu? Falar, Marcília. Veja só. Você não é o que menos tem, não, dentro dessa ideia, não, pô. Vou completar o quê? 8 anos de relacionamento, bicho. O único namorado que eu tive na minha vida, então... É isso, é só... Olha, Maiara, ela tá conformada, gente. Eu falo, com todo respeito a Gaia, com todo respeito a nós recifenses, né? Cornas e cornos. Olha, Marcelo, menos eu, é claro. O assunto da Gaia foi você o tempo todo. É verdade. Não pode se sair agora, não. Verdade. Olha, mas é aquela história, né? Para você não precisa necessariamente vivenciar para falar sobre. Então, pois é. É teórico, como o próprio Joyce disse aí, ó, vai ser um estudo teórico, não empírico. Obrigado, Joyce é suspeita para falar, certo? Joyce, ela é suspeitíssima para falar. Gente, eu não vou ler mais os comentários aqui no chat, tá? Porque o pessoal tá falando até de relacionamento aberto, que é mais justo.
misericórdia. Eu acho que não compete mais a mim falar sobre isso. Mas, pelo visto, eu acho que vocês gostaram, né? Eu acho. Acho que tá todo mundo aqui tá saindo com uma sensação de felicidade, de alegria. Eu percebi, amiga, que quando o assunto, por exemplo, é putaria, não tem uma aula de filosofia que dê sucesso, a galera adora mesmo, é muito Olha, bom. mas se você percebeu que enquanto estava sério, estava todo mundo calado, foi você falar Gaia, os comentários começou tran. Foi, amigo. Amigo. Foi. No meio da aula, eu lembro, toda aula minha, melhores aulas, que teve mais envolvimento, porque tinha alguma putaria no meio. Era incrível, velho. Mas é isso. Ó, a Esther tá pedindo parte 2 desse momento. Quero parte 2. Olha, será que foi bom? Eu acho que Esther não tá querendo mais falar sobre felicidade, ela tá querendo filosofar sobre a Gaia. E tá muito mais interessante. E você sabe se a felicidade vai ser isso, né? Conhecer sobre esse processo de Gaia, e aí conhece-te a ti mesmo, ser feliz e vai. Gera, isso, pode gerar mesmo, pode. A próxima aula tem que ser sobre corno feliz, que aí a gente mistura os dois. Sobre o quê? Corno feliz. Corno feliz, Tá piorando essa coisa, viu? Tá piorando, tá pior do que a filosofia de Painho. Feliz. Mas é isso, gente. Eu vou passar a palavra para Marcília e para Deine para se despedirem de vocês, né? E vamos lá. Então, gente, muito obrigado pela participação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Discutindo dos aspectos. Como eu disse logo no início, a felicidade é um tema que é muito paradoxal, porque ela transita pela superficialidade, né? Pelo trivial, por questões de Gaia, putaria, não sei o quê, mas que isso também envolve em si algo de muito sério, né? Porque é a partir desse processo todo que a gente pode, como disse Dene, conhecer a si mesmo, né? Levar uma perspectiva de talvez, inclusive, descobrir um pouco mais sobre o que é a felicidade, tá? Então, a minha ideia no início era trazer 3 perspectivas diferentes, para mostrar, inclusive, que não existe um caminho único a se seguir, mas que eles são plurais, que os próprios filósofos pensam de maneira plural, isso tudo, tá? E que eu espero que vocês saiam daqui hoje mais próximos de entender, ou não, né? Ou mais distantes. Mas o simples fato de ter passado por esse processo vai fazer a gente se tornar diferente, tá? E o diferente quase sempre, ou a maior parte das vezes, é sempre melhor, tá? Então, é isso. Um cheiro no coração de todos. Obrigado pela participação. Agradeço em particular a minha colega querida aí que eu conheci hoje, Dene, né? A gente bateu esse papo legal, muito bom. E a minha amiga já de tanto tempo do peito, Cíntia, um cheiro pra tu. Mayara também por estar aqui participando. Meu mozão, né? Meu mozão que tá aqui. Beijo, mozão. Então, gente, é isso. Conhece a ti mesmo, como o querido Sócrates sábio também falou, com respeito às dores, com respeito a você, a tua singularidade, a quem você é e está no mundo. Equilíbrio em tudo, tá? Equilíbrio em tudo também. Gratidão, viu, Marcílio? Gratidão, Cíntia, pelo convite. Milena, que está aí nos bastidores também, fazendo tudo isso acontecer. O espaço, Milena Matias. Gratidão a vocês, pessoas que participaram, foi massa, Mayara, né? Gratidão. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem os outros vídeos, as próximas lives que a gente for oferecer aqui nas nossas redes sociais, né? Lembrando que essas lives são completamente gratuitas, então qualquer pessoa pode participar. Então, quando a gente divulgar lá no Instagram da gente, @Spaco Milena Matias, que vocês possam entrar, divulgar para os seus amigos para participarem também desse momento, né? Que não é exclusivo dos nossos alunos do curso, né? Lembrando também que, só um recadinho, a gente está com as nossas matrículas abertas do nosso intensivo EMM, então, se você não teve chance ou oportunidade de estudar durante esse ano todo, a gente vai estar com o nosso intensivo EMM, que a gente vai estar discutindo os temas mais cobrados no Enem e resolver o máximo de questões possívees,
corrigir a redação de vocês, e é isso. Para saber mais informações, entrem nas redes sociais da gente, né? E um último aviso é que hoje... Muito, né, amiga? Eu tô arrasando nessas coisas. Ai, me patrocina, gente. Para ganhar os recebidos. Eu tô doida para essa parte dos recebidos. Outra coisa que eu quero avisar para vocês é que a partir do mês que vem, de setembro, né, a gente começou falando, tá finalizando o mês de agosto, né, falando sobre felicidade, e aí eu já vou informar para vocês que em setembro a gente vai ter festival de cinema, né, nosso festival de cinema que acontece, a segunda edição do nosso festival de cinema, e o tema é sobre o quê? Felicidade. Então, a gente vai estar assistindo filmes sobre felicidade e no final do mês, né, a gente vai estar discutindo sobre esses filmes e sobre as perspectivas de felicidade que esses filmes abordam, tá bom? Então, fiquem ligados, aproveitem Isso é só para o pessoal do Enem, para todos os grupos? Todo mundo. A gente vai disponibilizar os filmes para quem não puder assistir no horário, né, que a gente vai marcar. Então, todo mundo vai poder participar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Compartilhem esse vídeo porque vai para o YouTube. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau.